Olá! Saúdo vocês com a palavra bíblica, que é o lema dessa semana para o segundo domingo após Pentecostes, que se encontra em Gálatas 4:6, onde diz o seguinte: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. O capítulo 4 de Gálatas, dos versos 1 a 7, trata sobre a nossa filiação em Cristo. O Filho de Deus, submetendo-se à lei, nos liberta da situação anterior descrita no versículo 3, de sermos escravos do mundo e assim nos alegrarmos dos direitos de sermos chamados filhos de Deus. Interessante perceber que no versículo que lemos, Deus envia ao nosso coração o mesmo Espírito de Cristo, o qual clama Abba, Pai. Que possamos ter o mesmo relacionamento que Jesus possuía com Deus. Relacionamento que, por meio da palavra Abba, percebemos a maneira tão pessoal como o Filho se dirigia ao Pai. Convido para orarmos. Senhor Deus, Tu és Pai de amor e misericórdia. Obrigado por este dia, Senhor. Tua graça para conosco é inimaginável. Perdoe-nos, Pai, por colocarmos a Tua palavra e o Teu querer em segundo plano. Apesar dos nossos pecados, Tu estás ao nosso lado e nos concede mudança. Por isso, te pedimos perdão. Esteja conosco durante o ouvir e o falar da sua palavra. Abra os nossos corações por meio do agir do teu Espírito. Isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Convido a cantarmos ao nosso Deus com o hino Vede que grande amor. E na sequência, o professor Marcelo nos conduzirá na pregação. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus. De sermos chamados filhos de Deus. Chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Hoje celebramos o segundo domingo após Pentecostes. Esse nome, após Pentecostes, pode dar a impressão de que celebramos a cada domingo e a cada dia depois do evento de Pentecostes o fato de estarmos nos distanciando de Pentecostes. Pentecostes está ficando para trás. Porém, o sentido correto e verdadeiro dessa designação após Pentecostes é para a Igreja Cristã a lembrança e a celebração de que estamos vivendo em tempo de Pentecostes. Estamos vivendo agraciados, envolvidos, direcionados e impulsionados pela realidade de Pentecostes, que é a realidade de que Deus enviou e concedeu o Espírito Santo para a sua igreja. E isso é uma maravilhosa dádiva de Deus. Maravilhosa porque é o Espírito Santo quem cria a igreja. É Ele quem nos capacita a crer em Jesus Cristo e crer que em Jesus Cristo somos feitos filhos e filhas de Deus, que somos feitos família de Deus. Além disso, o Espírito Santo nos movimenta como igreja. É Ele quem nos faz viver como filhos e filhas de Deus. É Ele quem nos coloca em nós o desejo e a capacidade de testemunhar de Jesus Cristo nesse mundo. É Ele quem nos anima e movimenta como corpo de Cristo nesse mundo para anunciar o Evangelho da salvação e para realizar as obras de Jesus Cristo. Por isso, os textos indicados para a pregação nesse tempo após Pentecostes
são lidos na perspectiva de procurar ouvir o que o Espírito Santo quer fazer em nós e por meio de nós, para que em nós e por meio de nós, Jesus Cristo continue a sua obra da salvação nesse mundo. Nessa perspectiva, ouçamos a leitura do texto indicado para a pregação de hoje. Leio no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, os versículos 26 a 39. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Nesse texto temos o relato de uma ação missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela perspectiva do tempo após Pentecostes, da qual falei anteriormente, somos convidados a observar no texto a maneira como Jesus agiu. Convidados a verificar a maneira como nós temos agido como testemunhas de Jesus. E somos convidados a viver em sintonia com Jesus. Somos convidados a, no poder e na ação do Espírito Santo, reproduzir em nossa vida, na vida da igreja, o mesmo modo de vida de Jesus. Destacarei 3 pontos a partir do texto. Primeiro, a direção tomada por Jesus indica para a sua igreja a direção que ela deve seguir. O evangelista Lucas emoldura o acontecimento relatado com a indicação de um movimento, de um deslocamento geográfico de Jesus com os seus discípulos. Vejamos as pistas que o texto nos dá deste direcionamento de Jesus. No verso 22, pouco antes do trecho lido, Lucas relata que, estando na terra da Galileia, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. Eles partiram assim como Jesus ordenou. Enfrentaram uma tempestade que foi acalmada por Jesus, o que está registrado nos versículos 23 a 25, e rumaram, como diz o versículo 26, para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Que lugar é esse? A terra dos Gerazenos
está exatamente em frente à região da Galileia, do outro lado do mar da Galileia. A população desse lugar era formada por muitos gentios, por povos não judeus, e a grande maioria era de cultura helenística grega, ou seja, eram pagãos. Reforça a indicação dessa cultura helenística e a ausência da cultura e religião judaica a criação de porcos, mencionada no versículo 32. Para os judeus, conforme prescrevia o livro de Deuteronômio, os porcos eram animais considerados impuros e por isso eram proibidos. E o nome que são identificados os demônios no relato, legião, lá no verso 30, indica uma provável adesão dessa população, lá dos gesarenos, ao sistema provincial romano naquela região. Legião era a designação para a maior unidade do exército romano, unidade que contava com cerca de 6.000 soldados na sua força total. Por esses detalhes no texto, Lucas comunica que Jesus Cristo se dirigiu, não por acaso ou por acidente de percurso, mas intencionalmente em direção a pessoas estrangeiras, a pessoas que, pelos judeus, eram consideradas do ponto de vista político inimigas e do ponto de vista religioso impuras. Pessoas consideradas pelos judeus como totalmente excluídas da possibilidade de relacionamento de paz com Deus e com o povo de Deus. E indo em direção e ao encontro dessas pessoas excluídas, Jesus Cristo teve um encontro com um homem que estava para mais além da exclusão da possibilidade do relacionamento de paz com Deus e com o povo de Deus. Um homem possesso de demônios, diz o verso 27. De muitos demônios, diz o verso 30. Tantos que se identificavam com o nome legião, lá no verso 30, lembra que é a designação para 6.000 soldados, e que, ao terem sido expulsos do homem por serem muitos demônios, tomaram posse de uma grande manada de porcos e os precipitaram para dentro do mar da Galileia. Em virtude da possessão demoníaca, o homem estava em estado deplorável. Não se vestia, não habitava em casa, vivia nos sepulcros, diz o verso 27. Era uma não-pessoa que alguns tentavam conservar preso com cadeias e grilhões, diz o verso 29. Mas o homem possesso a tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto, diz o verso 29. Sepulcros e deserto eram entendidos naquela época como os lugares preferidos dos demônios. Na sua descrição, Lucas quer fazer perceber que, conforme o pensamento da religião judaica, aquele homem estava não apenas excluído da possibilidade de relacionamento de paz com Deus e com o povo de Deus, mas ele estava extremamente excluído, bem para lá de excluído da possibilidade de relacionamento de paz com Deus e com o povo de Deus. E Jesus Cristo foi em sua direção. Jesus não se desviou dele. Jesus não o evitou. Jesus foi buscar e salvar esse homem bem para lá de excluído. Como Igreja de Jesus Cristo, como corpo de Cristo na terra, temos ido nesta mesma direção? Temos feito o mesmo movimento de Jesus? Nós confessamos crer que Jesus Cristo conquistou a salvação e a destina e oferece para todas as pessoas sem distinção. Confessamos que Jesus Cristo quer acolher a todas as pessoas sem distinção em seu reino. Contudo, você já reparou como é muito fácil cairmos na tentação de negar essa fé? De que maneira? Quando elaboramos listas de quem pode e de quem não pode ser salvo. Infelizmente, caímos na tentação de configurar o Evangelho à nossa imagem e semelhança e, por esse Evangelho configurado, julgar que podem ser salvas somente aquelas pessoas que, no plano das coisas inferiores, como diria Lutero, por exemplo, organização social, modelo econômico, opção política, costumes e estilo de vida, pessoas que pensam como pensamos, que defendem os mesmos princípios que defendemos,
que apoiam as mesmas propostas que apoiamos, que têm o mesmo estilo de vida que temos, ou pelo menos parecido com o nosso estilo de vida. Facilmente caímos na tentação de colocar no Evangelho aquilo que não vem da palavra de Deus, mas o que vem das nossas convicções e preferências. E com isso, elaboramos listas de quem está incluído da oferta da salvação e quem está excluído da oferta da salvação em Jesus Cristo. Para os judeus, inclusive os discípulos de Jesus, os gerazenos e os gentios em geral estavam na lista dos excluídos da oferta da salvação. E o gerazeno, possesso de uma multidão de demônios, então, estava na lista dos bem para lá de excluídos da oferta da salvação. Mas Jesus os tinha na sua lista de incluídos da oferta de salvação. Jesus foi em direção a eles. Jesus intencionalmente quis os alcançar e ofereceu a eles a sua salvação, a reconciliação com Deus. Por esse movimento de Jesus, em direção aos considerados excluídos, e aquele homem bem para lá de excluído, somos lembrados que fomos alcançados por Jesus, como pessoas individuais e como comunidade, sem que ele fizesse primeiro um exame de seleção, para verificar se merecíamos ou não a sua salvação. Pela pregação do Evangelho, Jesus, no poder do Espírito Santo, nos chamou e iluminou, nos concedeu a fé e nos incluiu no seu povo. Assim como nos alcançou, é desejo de Jesus que por meio de nós outras pessoas sejam alcançadas com o seu Evangelho, com o anúncio da sua salvação. É desejo de Jesus que não tenhamos listas de quem pode e de quem não pode ser salvo. É desejo de Jesus que anunciemos o Evangelho e convidemos para a salvação todas as pessoas, sem distinção, inclusive os que consideramos excluídos e até os que consideramos bem para lá de excluídos. Estamos em sintonia com o nosso Senhor, seu Evangelho e sua salvação? Estamos em sintonia com seus planos conosco? Estamos vivendo guiados pelo Espírito Santo, ou seja, desejosos pela salvação de todas as pessoas e agindo de acordo? Fazemos listas de quem pode ser salvo e de quem não pode ser salvo? Quem são as pessoas na nossa lista de excluídos? E quem são as pessoas que estão na nossa lista de bem para lá de excluídos? Cremos que Jesus quer que levemos o anúncio da salvação para essas pessoas também? Nossos olhos estão abertos e nossos corações estão voltados para as pessoas que ainda não receberam o anúncio da salvação em Jesus Cristo? Nossos pés se movem em direção a elas? Deixemos-nos questionar e julgar por essa verdade. Toda e qualquer lista que julga quem pode e quem não pode ser salvo merece o juízo e a condenação de Deus. Mas também deixemos-nos consolar, motivar e impulsionar por essa verdade. Jesus Cristo nos convida, ainda hoje, a termos apenas a lista dele de quem deve receber o anúncio da salvação. Ele nos convida ainda hoje, a anunciar o Evangelho e a convidar à salvação todas as pessoas sem distinção. Segundo ponto que eu quero destacar, a partir dessa palavra, a oferta de Jesus indica para a sua igreja aquilo que ela deve oferecer. Lucas descreve que aquele povo excluído e aquele homem bem para lá de excluído da possibilidade do relacionamento de paz com Deus e com o povo de Deus, a esse homem e aquele povo, Jesus Cristo graciosamente manifestou quem ele é. Jesus Cristo revelou ter total autoridade sobre os demônios. Vemos isso no verso 28, na reação do homem possesso, ele prostrou-se diante de Jesus. Essa reação comunica o sentido de um temor gerado por um reconhecimento. Os demônios temem, porque reconhecem que Jesus tem poder para atormentá-los, conforme diz o verso 28, e lançá-los no abismo, conforme diz o verso 31.
expressões usadas para a descrição da execução por Deus do juízo final sobre os demônios. Conforme Apocalipse 14, 10 e 20, 10, eles serão atormentados. E conforme Apocalipse 23, serão lançados no abismo. Jesus não fez um pedido, mas anunciou com autoridade o que deveria ser feito. Ordenou ao Espírito que saísse do homem, diz o verso 29. E por isso, reconhecendo a autoridade de Jesus, os demônios precisam da permissão de Jesus, porque só podem fazer o que Jesus lhes permite, diz o verso 32. Além de sua autoridade, Jesus Cristo revelou ter compaixão do homem, bem para lá de excluído, e estendeu para ele a sua salvação. A ação salvífica de Jesus fica evidente na transformação do homem. Vejamos detalhes dessa salvação. Você lembra de como o homem estava antes da libertação que Jesus lhe concedeu, lá nos versos 27 e 29? Agora, liberto por Jesus Cristo, o homem está sem um demônio sequer, vestido em perfeito juízo, com capacidade de raciocinar e pensar de forma adequada e sadia. A sua vida foi restaurada por dentro e por fora. O homem está assentado aos pés de Jesus, diz o verso 35. E esse detalhe é bem importante porque essa é a posição de um discípulo. Assim estava Maria, irmã de Marta e Lázaro, diante de Jesus, na visita que Jesus fez a eles. E assim Paulo descreve o seu relacionamento diante do Rabi, o mestre Gamaliel. Por fim, a ação de Jesus fez do homem possesso um homem salvo, diz o verso 38. A expressão salvo tem o sentido de cura após um período de enfermidade, tem o sentido de resgate do perigo e restauração de um estado anterior de segurança e bem-estar, e tem o sentido da experiência da salvação divina. Ao que parece, Jesus Cristo concedeu todas essas dimensões da salvação àquele homem que era bem para lá de excluído. Como parte integrante de libertar e salvar aquele homem bem para lá de excluído, Jesus não só o acolheu como um discípulo, mas também o enviou como seu discípulo. O homem pediu para Jesus que o deixasse estar com ele, diz o verso 38, o que é uma dimensão importante e indispensável do discipulado. Mas Jesus lhe conferiu outra dimensão importante e indispensável do discipulado. Jesus o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. E o homem, como discípulo fiel, obedeceu. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vale observar que a expressão anunciar é para Lucas uma palavra conceitual que descreve a ação de proclamação do Evangelho por parte de Jesus e dos demais discípulos e apóstolos. De certa forma, aquele homem, ele experimentou antecipadamente o que os demais discípulos experimentaram na grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, ou mesmo de Atos 1, 8. O chamado para viver sob a autoridade de Jesus Cristo como discípulo, o envio para fazer novos discípulos, a obediência à palavra de Jesus e a certeza da presença de Jesus onde quer que fosse. Ainda é preciso observar um detalhe importante da manifestação de Jesus para aquele homem. Por ela, aquele homem reconheceu que Jesus é Deus, o único Deus. Repare no versículo 39. Jesus o despediu com a ordem de contar tudo o que Deus fez por ele. E o homem obedeceu e foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E reconhecendo em Jesus o próprio Deus, o homem salvo por Jesus fez o que o povo de Deus deve fazer. Viveu como testemunha de Jesus Cristo e sua salvação. Que dádiva! Que transformação! Somente em Jesus Cristo se encontra a Deus como Deus gracioso que liberta e salva, que restaura a vida por dentro e por fora, que dá a direção correta para viver em sintonia com Deus e com o povo de Deus. E só é possível encontrar a Jesus Cristo porque Ele vem ao nosso encontro. No caso do homem bem para lá de excluído, o encontro foi em carne e osso. Em nosso caso, o encontro se dá
pela ação do Espírito Santo, pela palavra de Jesus. Será que oferecemos às pessoas o que Jesus ofereceu ao homem Geraseno? Jesus Cristo fez em favor de todas as pessoas tudo o que é necessário e suficiente para a salvação e reconciliação com Deus. O texto nos faz lembrar de questões básicas da salvação em Jesus Cristo. A sua salvação não depende das pessoas a quem é oferecida, mas depende do que Jesus Cristo fez e faz pelas pessoas. Jesus não exigiu que o Geraseno, possesso de demônios, primeiro melhorasse a vida para depois Jesus realizar sua ação salvífica em favor dele. Aliás, o Geraseno, possesso de demônios, nem poderia fazer isso por si mesmo. Precisava da salvação de Jesus. E Jesus, por sua misericórdia e graça, fez tudo o que era necessário e suficiente para libertar aquele homem. Também para todos os demais Gerasenos e para os seus discípulos. Pela obra salvífica de Jesus, é possível novidade de vida. O que aconteceu com o Geraseno que foi liberto por Jesus nos mostra que a resposta de fé à ação salvífica de Jesus se concretiza em colocar-se sob a autoridade de Jesus. Reconhecer que Ele é o Senhor, viver como discípulo dele, ouvir a sua voz com confiança, obedecer à sua vontade, fazer novos discípulos, contar com sua presença todos os dias até a consumação dos séculos. Somos lembrados que ser incluído na reconciliação com Deus e no povo de Deus pela salvação em Jesus Cristo sempre se desdobra em viver em novidade de vida. A transformação de inimigo de Deus para filho de Deus, de separado de Deus para reconciliado com Deus, de escravo do diabo, do pecado, da morte e do inferno para liberto que pertence a Jesus Cristo, de viver a partir das próprias verdades, vontades e planos para viver a partir da verdade, vontade e planos de Deus revelados em Jesus Cristo, de viver para si mesmo, para viver com Jesus e para Jesus, em testemunho do seu nome e em serviço ao próximo. De guiar-se por seu próprio Espírito para ser guiado pelo Espírito Santo. O Evangelho que vivemos e anunciamos conduz ao discipulado de Jesus? Temos vivido pessoalmente e comunitariamente em discipulado? Confiamos na ação salvífica de Jesus ou confiamos em nossas qualidades para a salvação? A salvação é apenas uma mensagem que recebemos ou uma realidade na qual vivemos pela ação do Espírito Santo? Na comunidade, cuidamos uns dos outros e motivamos uns aos outros a viver essa novidade de vida? Conduzimos ao discipulado os nossos filhos e filhas? Ou os deixamos escolher os próprios caminhos? Conduzimos ao discipulado as novas pessoas que chegam na comunidade? Ou as deixamos como estão? A salvação dada a nós tem se tornado viver em novidade de vida e de obediência a Jesus? Deixemo-nos questionar por essa verdade, que ela nos julgue e nos acuse se precisamos. Evangelho que não conduz ao discipulado não é evangelho. Está sob o juízo de Deus. Mas também deixemo-nos confortar por essa verdade. O convite para viver em novidade de vida e para oferecer novidade de vida pela salvação em Jesus Cristo continua valendo. É um chamado que recebemos também e, mais uma vez, hoje. Terceiro ponto que eu quero destacar, a reação a Jesus Cristo e a sua salvação é a mesma reação que a igreja deve esperar receber. Quais foram as reações que Jesus recebeu? Lucas demonstra que a ação salvífica de Jesus entre os excluídos recebeu duas distintas respostas: a aceitação e a rejeição. Após a libertação do homem possesso pela expulsão dos demônios realizada por Jesus Cristo, o homem creu em Jesus. Lucas não utiliza a expressão crer para descrever a reação do homem liberto, mas a sua resposta, o estar assentado aos pés de Jesus, o desejo de estar com Jesus, a obediência à palavra de Jesus, o testemunho do que Jesus fez em sua vida e o reconhecimento de que Jesus é Deus,
corresponde ao que a Bíblia chama de fé em Jesus Cristo. A população, em geral, também recebeu a ação salvífica de Jesus, não da mesma maneira que o homem possesso que foi liberto, mas presenciaram a autoridade e o poder salvífico de Jesus de forma marcante. Tanto é que foram anunciar o acontecimento na cidade e pelos campos, diz o verso 34. Ficaram dominados de terror ao voltar com o povo e encontrar o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, diz o verso 35. E podiam contar aos outros como fora salvo o endemoniado, diz o verso 36. Mas recebendo a mesma ação salvífica, a sua reação foi diferente do homem possesso que fora liberto. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, diz o verso 37. A expressão "o povo rogou que Jesus se retirasse" pode ser traduzida por "o povo rogou que Jesus deixasse de existir", ou que desaparecesse. Em todo caso, a população não quer estar com Jesus, não quer ouvir a sua palavra, não quer aderir ao discipulado, não quer obedecer-lhe, não quer reconhecê-lo como Deus, não quer testemunhar dele. E Jesus os atende. Tomando de novo o barco, voltou para a margem da região da Galileia, diz o verso 37. Chama a atenção que Lucas descreve a conversa de Jesus com o homem possesso que foi liberto somente depois de atender a resposta do povo que o rejeitou. Fica evidente que a vida com Jesus Cristo e identificação com Jesus Cristo só existe mediante a fé em sua graciosa salvação. A ação salvífica de Jesus foi manifestada para todas as pessoas, até para as consideradas excluídas e bem para lá de excluídas. Mas só experimentaram a reconciliação com Deus e a inclusão no povo de Jesus aquelas pessoas que creram nele. Essa realidade é a mesma que acontecia entre os judeus, que se julgavam incluídos no povo de Deus pela etnia e pela tradição religiosa. Ao receber abundantemente a manifestação salvífica de Jesus, alguns creram e outros rejeitaram. Alguns, pela fé, foram incluídos no discipulado, no povo de Jesus. Outros, pela descrença, permaneceram fora do discipulado, fora do povo de Jesus. Jesus Cristo e sua salvação pode ser aceito ou rejeitado. Sem dúvida e com muita evidência, o texto nos revela que Jesus Cristo quer a salvação de todas as pessoas sem distinção, das pessoas que estão na nossa lista de incluídos, em nossa lista de excluídos e até em nossa lista dos que estão para lá de excluídos. Mas também é muito evidente de que as pessoas não são incluídas na salvação pelo fato de estarem em uma de nossas listas, de incluídas ou de excluídas ou de bem para lá de excluídas. As pessoas, não importa em qual de nossas listas estejam, são incluídas, desfrutam a salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Jesus manifestou sua graciosa salvação diante de judeus, de gerazenos, de gentios, de possessos de demônios, de publicanos, de prostitutas, de fariseus, de pecadores, de sacerdotes, de pobres, de ricos, de homens, de mulheres, de crianças, de todas as pessoas. Todas as pessoas sem distinção receberam essa manifestação, mas apenas as pessoas que confiaram em Jesus experimentaram a salvação, a novidade de vida. Como igreja, esperamos essas reações diante do testemunho da salvação em Jesus Cristo? Como igreja, suportamos essa realidade do Evangelho de que pode ser rejeitado? Atualmente é necessário destacar essa característica própria do Evangelho que pode ser aceito e rejeitado, para que tenhamos discernimento
diante de pensamentos e posturas que têm desvirtuado e desconfigurado o verdadeiro Evangelho. Que pensamentos e posturas são essas? Por um lado, há pregadores e comunidades que anunciam o Evangelho desvirtuado e desconfigurado porque o seu objetivo é ter sucesso. Para ter sucesso numa sociedade de competição e consumo como a nossa, muitos desvirtuam e desconfiguram o Evangelho para que ele tenha apenas aceitação, não a dimensão da rejeição. Palavras bonitas, mensagens inspiradoras, orientações para uma vida de conquistas e sucesso, monitoramento para desenvolver potenciais adormecidos, condução para encontrar a si mesmo, maneiras de alcançar a felicidade. E assim a igreja fica cheia. Aumentam os seguidores do pregador e da comunidade e não necessariamente de Jesus. Recebe-se reconhecimento, aplausos, curtidas nas redes sociais. Que sucesso! Por outro lado, há pregadores e comunidades que desvirtuam e desconfiguram o verdadeiro Evangelho para atender às pautas dos interesses da sociedade ou de grupos específicos. No lugar do Evangelho, são colocadas ideologias e defende-se que as pessoas desfrutam a salvação pelo fato de se identificar com um determinado grupo. O branco é salvo porque é branco, o negro é salvo porque é negro, o germânico é salvo porque é germânico, o indígena é salvo porque é indígena, o homem é salvo porque é homem, a mulher é salva porque é mulher, o heterossexual é salvo porque é heterossexual, o homossexual é salvo porque é homossexual, o LGBT é salvo por ser LGBT, o pobre é salvo porque é pobre, o rico é salvo porque é rico e por aí vai. Quem quiser defender algo desse tipo é livre para defender, mas aí o Evangelho não é mais Evangelho revelado em Jesus Cristo. É Evangelho configurado ao ser humano e ao gosto do cliente. Nesse Evangelho não revelado, mas configurado, a dignidade humana está no ser humano em si e não no amor de Deus pelo ser humano. O pecado está apenas nas estruturas opressoras ou no ambiente e não no ser humano. E a salvação está apenas na libertação de opressões e não na restauração do relacionamento com Deus, que por sua vez gera nova vida. De que Evangelho vivemos? Que Evangelho anunciamos? É o Evangelho revelado em Jesus Cristo pelas Escrituras ou é um Evangelho desvirtuado e desconfigurado para garantir sucesso aos padrões do mundo competitivo e consumista? É o Evangelho revelado em Jesus Cristo pelas Escrituras ou é um Evangelho desvirtuado e desconfigurado para atender às pautas da sociedade e de grupos específicos? Temos permanecido fiéis às características do Evangelho revelado, que pode ser aceito ou rejeitado, ou tentamos configurar o Evangelho ao gosto das pessoas para ter apenas aceitação? Para termos sucesso de público? Para nos encaixarmos naquilo que é politicamente correto? Deixemos-nos questionar por essa verdade, que ela nos julgue e nos acuse se precisamos. O Evangelho não pode ser configurado, ou melhor, desfigurado, para agradar a quem o ouve. Mas também deixemos-nos confortar por essa verdade. O convite para a vida em sintonia com o Evangelho revelado em Jesus Cristo continua valendo. O chamado para experimentar e anunciar o Evangelho genuíno continua valendo. Seguimos em tempo após Pentecostes. Que o Espírito Santo nos capacite a crer na palavra que ouvimos, que Ele nos conduza no autoexame a partir dessa palavra, que Ele nos leve a viver em sintonia com Jesus Cristo e assim que o Espírito Santo nos mova na direção que Jesus foi, nos faça oferecer o que Jesus ofereceu e nos faça esperar as reações que também Jesus teve, sem desfigurar o Evangelho dele. Que assim o Senhor nos ajude. Amém. Que possamos receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos na paz de Deus e sirvamos a Ele com alegria.